Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou aqui, isolado, trazendo um pouquinho sobre a palavra de Deus, Nesse momento difícil que nós estamos passando, em isolamento, temos que pensar em outra forma de evangelizar, de estudar um pouquinho a palavra. Então, esse é o método, que eu estou procurando para tentar incentivar aos irmãos a procurarem estudar a palavra de Deus, Espero que os irmãos postem críticas, sugestões, o que você quiser falar comigo, não importa a maneira, venha e fale, Eu não gostei disso, acrescenta isso, é tudo muito bem-vindo, amados. Nesse momento difícil que nós estamos, chegou a hora da igreja se reinventar, Porque momentos de luta vão surgir, E a igreja tem que estar preparada, Então a gente tem que enfrentar, E assim espalhar, com o peruíde que Jesus ensinou. O tema da lição de hoje, que é uma coisa bem curtinha, pode ficar tranquilo que você não vai ficar me aturando muito tempo não. O tema é CPF, CNPJ, isso não é igreja, isso é lorota, Por quê, Por que eu trouxe essa ideia? O que acontece? Eu não sei se vocês já repararam, tem algumas notícias e tudo mais, mas tem uma galera que está indo nos templos e está se prostrando perante o templo e orando, acreditando, que o templo tem algum poder sobrenatural, como se Deus só habitasse lá. Então, você que é aluno da EBD, meu aluno, deve saber muito bem, Se não souber, a gente vai botar você em recuperação, Que a igreja, ela não é templo, A igreja é muito mais do que isso. Não é parede, Não é CPF, não é CNPJ, A ideia da igreja é muito mais. A ideia que Cristo institui para a igreja é algo que transcende a nossa mentalidade, a nossa capacidade humana. Então, vou convidar os irmãos a abrirem em 1 Coríntios, 12, de 1 ao 27, E eu gostaria que os irmãos lessem esse texto, de 13 ao 27, Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de Espírito. Olha que bonito, todo mundo pode ser agraciado pelo amor de Deus, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Rapaz, a igreja é para todo mundo, é para muita gente. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todos o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Olha que interessante. Paulo está falando aí, não sobre orelha, não sobre nariz, De certa forma, sim. Mas o que ele quer dizer é que cada um de nós dentro da igreja temos um papel especial, Talvez o meu falar um pouquinho aí, tentar ensinar, E talvez o seu seja, o mestrado em teologia, medicina, não sei, Mas é isso que Paulo quer trazer, E isso daí, esse pedacinho de cada um, isso aí é ser igreja, A igreja é um conjunto de várias partes que formam um todo, onde a cabeça é Cristo, E o texto continua: e se todos fossem, versículo 19, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Por isso que é importante a diferença. Assim, pois há muitos membros, mas um corpo.
E olha, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Todas as partes são necessárias para que a igreja exista, né? Isso que Paulo está querendo dizer. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que nós não menos decorosos damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha que interessante que Paulo está dizendo para a gente, né? Que cada um de nós tem um pedacinho importante na igreja, né? Seja qualquer seja a sua situação financeira, aparência, né? Por exemplo, eu sou horroroso, né? E assim, Cristo me aceita assim, né? Então, assim, tem um lugar para você na igreja, né? Independente da situação que você esteja ou de quem você é, né? Então, a igreja é um lugar que aceita todo mundo, né? E não interessante que quando Paulo fala sobre isso, ele não fala sobre locais, ele fala sobre pessoas, não é? Então, para a gente estruturar isso aí um pouquinho mais, e vamos estudar um pouquinho o que significa a palavra igreja, né? Para a gente desvincular muito disso, dessa coisa física que a gente tem, né? Na etimologia, né? Etimologia é aquela origem da palavra, né? Então, se diz que a igreja ela é uma reunião de cidadãos, né? Que são chamados para fora de seus lares para algum lugar público, né? Outra tradução diz que é uma totalidade dos cristãos que estão dispersos pelo mundo. Então você já vê que não é algo físico, né? Só na palavra, no sentido dela, você vê que igreja não pode ser algo material e físico, né? É algo muito maior, né? Aqui são cerca de 12 interpretações para a palavra aqui, para os irmãos terem noção de como é que essa palavra é rica, né? Qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por um acaso tumultuoso, né? Todos se reúnem ali para formar, né, uma assembleia religiosa e por aí vai, né? E o que a Bíblia diz que é igreja, né? Vemos, por exemplo, né, no livro de Romanos, como a gente estudou, que Paulo usou até o próprio Velho Testamento para mostrar para os judeus, né, que a igreja ela não habitava só em templos, né? Vemos ali em Romanos 4:13 que Paulo vira para aquela galera lá e fala, né, que o seguinte, né, diz assim: porque a promessa de que havia de ser o herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Olha só, ele traz o exemplo de Abraão aqui pelo seguinte: Abraão não conhecia aquelas igrejas que os judeus conheciam, né? Ele também traz ali em 2 Coríntios 3:13, 17 sobre Moisés, né? Moisés também ele não frequentou esses templos que os judeus acreditavam, né? E assim, foram pessoas que foram próximas demais de Deus, vou dizer assim, né? Então você vê que não tem como ser um templo, não tem como a igreja de fulano, né, dizer que a igreja dele é um local espiritual grandioso que só ela vai salvar, sendo que a Bíblia não diz isso, né? Nesses textos está muito claro, o próprio Paulo ele vai e desmente isso, né? E ainda temos outros, né, que são simples e mostram como é que essa ideia de que a igreja tem que ser algo físico, isso não tem lógica nenhuma, né? Vamos ver aqui, por exemplo, né? Temos aqui várias coisas para a gente pensar sobre o assunto. Por exemplo, em Romanos
16, fala assim: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todas as igrejas vos saudam. E aí nós temos um problema. Se a igreja é algo físico, como é que a igreja vai beijar alguém? Né? Se a ideia do texto é que é saudar o outro com um ósculo santo, e quando fala igreja, ela está falando de nós, né? Está falando da gente como pessoa, né? Como servo de Cristo, né? Em Atos 12:5, né? Fala assim: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Não é metade do templo, metade da parede que está orando por ele. São pessoas orando por ele. Gente, são coisas assim, são tão básicas, são tão simples, mas ainda muitas pessoas caem nessas conversas, né? E é por isso que a gente tem que estar lembrando, ainda mais nesse momento, agora que a gente não está podendo se reunir, que a igreja é muito mais do que essas paredes que muitas vezes nos reúnem, né? Devemos nos lembrar que o que nos reúne é Cristo e não o ar-condicionado da igreja, entendeu? Exatamente, entre outras coisas, né? Então, assim, a ideia de se reunir é algo muito maior, né, do que um templo em si. Então, a conclusão, né? Falei que seria algo bem breve. A conclusão é que a igreja, ela somos nós, né? É algo instituído por Cristo e criado para a honra e a glória do Senhor. Então, neste momento difícil, né? Eu pergunto a você, faço perguntas sérias a vocês, né? Vocês têm sido a igreja que Cristo espera de você, né? Você tem sido aquela igreja que falou que ia imitar Jesus? Você tem sido aquela igreja, né, que falou que ia amar o próximo, né? Principalmente agora em momento difícil, né? Nesse momento difícil você tem sido aquela igreja que Cristo nos ordenou que a gente fosse, né? Nesse momento você tem buscado, né, se chegar mais a Deus, ou você está aproveitando esse momento de isolamento para se entregar ao pecado de vez, né? O que você está fazendo? Você é só igreja lá dentro do templo, ou você é igreja ao todo tempo, né? Porque a gente tem que lembrar que o culto ele não começa às 7h30, né? O culto tem que ser a nossa vida, né? O culto é o tempo todo, né? Nossos exemplos, a nossa vida, como nós somos, é o que demonstra o culto que queremos realizar a Deus. Não adianta nada fazer bonito lá na frente, falar, né? Fazer gestos e tudo mais, e ser um baita hipócrita pelas costas. Não é importante isso, a gente lembrar disso, né? Lembrarmos que a Bíblia é maravilhosa, que ela tem muito a nos ensinar e que ela, né, com seu poder incrível que perpassa tempos e tudo mais, ela estraga a nossa religião. Ela estraga a nossa religião, porque a religião ela só é uma forma da gente tentar se achegar a Deus, mas a gente sabe muito bem que o homem que cria a religião, né? E a religião ela é falha, mas quando a gente se liga a Cristo, a gente se une, né? Porque aí é um objetivo em comum. Então procuremos ser igreja, né? Vamos deixar ser transformados por Jesus. Vamos falar do amor de Deus, principalmente nesses momentos tão difíceis. Eu sei que ficou um pouquinho longo, ficou um pouco cansativo, mas espero que os irmãos gostem. Prometo trazer novas lições e assim, dicas, sugestões, estou aberto, posso lhe falar do jeito que você quiser. Deus abençoe a todos, Deus abençoe seu lar, sua família, fiquem todos com Deus.